Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabiane Reis e esse é o canal Conversa de Mulher. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito interessante, que eu gosto muito, que é um tema da oração. Nós estamos numa fase agora de pandemia, o mundo todo está afundado nessa situação, né? Muitas mortes, muitas pessoas doentes, e um tema que vem surgindo em várias redes sociais. Nós escutamos as pessoas falando e pedindo oração por uma e outra pessoa. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a oração, sabendo que Jesus ele nos deixou um modelo de oração. E quando Jesus decidiu deixar esse modelo de oração, foi porque ele tinha feito uma observação. Ele observou que existiam os homens, na época chamados de fariseus, que eles estavam fazendo orações altas dentro das sinagogas, orações altas fora da sinagoga, nas esquinas, nas ruas. E Jesus observou aquilo e disse para os seus discípulos e para as pessoas que estavam próximas: olha, essa forma que eles estão fazendo oração não é a forma correta. Será que Jesus estava criticando esses homens porque eles estavam orando alto e orando na rua? Não. A crítica de Jesus era a motivação pela qual esses homens estavam fazendo as orações. A motivação era o motivo errado que eles estavam fazendo a oração. Eles queriam mostrar que eles estavam cumprindo a lei de Moisés, eles queriam mostrar que eles eram bons, que eles eram perfeitos, que eles cumpriam todas as leis, todos os ritos. E oração não é isso. Oração não é cumprir um ritual. Oração é você abrir o seu coração para falar com o seu Pai, com Deus. Isso que é oração. E Jesus, ele olhando aquilo que estava acontecendo, ele falou com os discípulos e as pessoas que estavam perto. Falou assim: olha, quando vocês orarem, vocês façam o seguinte: vocês entram no quarto de vocês, vocês fecham a porta do quarto de vocês e falam em secreto com o Deus, que também está em secreto. Então, é assim que vocês devem orar. Só que Jesus disse assim: olha, eu vou dar um modelo de oração, né? Porque muitas pessoas acham muito difícil fazer oração. Então Jesus falou: olha, eu vou dar um modelo para vocês de como vocês devem orar. E ele começa falando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nesse primeiro versículo é muito importante e é muito bonito a forma com que Jesus se refere a Deus. Ele se refere a Deus com total intimidade, quando ele chama Deus de Pai. Ele fala Pai Nosso. E lembra que Jesus falou para as pessoas que estavam ouvindo: ó, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora lá em secreto. Só que quando Jesus diz isso, e ele faz essa oração, quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, ele não falou Pai meu, ele não falou meu Pai, ele não falou Pai de alguns, mas ele falou Pai Nosso. Ele leva a humanidade toda junto com ele para a oração. Ele pega toda a humanidade e leva junto com ele. Ele quer orar também não só para ele, mas também por toda a humanidade. E ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele adora, ele glorifica, ele fala como é santo o nome de Deus. E ele continua: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ele diz que, olha, o seu reino venha a todos nós, venha à humanidade e faça a sua vontade. Ele demonstra total dependência de Deus. Ele fala: ó, venha o seu reino a nós e seja feita a sua vontade. Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é uma vontade correta. Nós achamos que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos é o correto, é o melhor. Quantas vezes nós não pensamos e falamos: nossa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Quantas vezes nós queremos ser Deus? Mas só Deus sabe e tem o melhor para nós. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, mas os pensamentos que Ele tem
para nós são os melhores pensamentos. E ele diz ainda, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele pede uma coisa pessoal. Ele pede uma coisa que nós necessitamos todos os dias. Nós precisamos do pão, nós precisamos do alimento, nós precisamos de uma roupa, nós precisamos de um calçado, nós precisamos de uma casa, enfim, nós precisamos de coisas diárias. Então ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele continua, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele fala, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós perdoamos todas as pessoas que de alguma forma nos fazem mal? Será que o nosso coração está aberto para esse perdão? Num período que nós estamos agora, é um período de nós refletirmos sobre isso. Nós temos perdoado as pessoas, nós temos amado as pessoas. Nós queremos só sermos perdoados pelas pessoas. Então, é muito importante que o nosso coração esteja aberto para o perdão. Nós precisamos perdoar. As pessoas que guardam rancor no seu coração são pessoas que têm problemas psicológicos depois, são pessoas que são facilmente atacadas por doenças. Então, são pessoas que não conseguem ter viver uma vida, elas conseguem sobreviver diante de várias situações. Mas a pessoa que perdoa é uma pessoa que consegue viver. E perdoar é decisão, assim como amar é decisão. E Jesus nos orienta, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos têm ofendido, que nos têm magoado. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existem tantas tentações no mundo, tantas coisas que nós podemos fazer de errado, tantas coisas. Aí Jesus fala, olha, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe fazer aquele mal que o nosso coração quer fazer, não nos deixe fazer aquela coisa que não é correta, não nos deixe fazer aquela coisa que não é uma coisa correta diante da sociedade, não é uma coisa correta em relação aos relacionamentos que eu tenho com as pessoas, não é uma coisa correta. Então não me deixe cair nessa tentação, não me deixe cair nesse mal, mas livra-nos do mal. Ele o tempo todo ele traz a humanidade junto com ele. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E ele diz que tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. E ele diz que a ti pertence todo o reino. Uma coisa que eu quero deixar para você, através desse vídeo. Vamos orar. Vamos estar orando pelas pessoas. Se você tem alguém que te feriu, ou se você tem alguém que você feriu, é hora de pedir perdão. Se você se sente ferido por alguma coisa, se você ainda guarda no seu coração algum tipo de rancor, é momento de perdão. Esse tempo é o momento da gente refletir quem nós somos e quem nós queremos ser e quem Deus quer que sejamos. Quando nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando de alguém que veio ao mundo trazer paz, que veio ao mundo trazer amor e demonstrar amor. Então, que possamos fazer essa oração que Ele nos ensinou a fazer e que possamos fazer essa oração com muito amor, que possamos fazer essa oração com o nosso coração aberto e colocando tudo diante dEle, sabendo que Deus, Ele é o nosso Pai, Deus, Ele é o nosso amigo e através do Espírito Santo, Ele fala e Ele consola os nossos corações. Ele fala e Ele também endireita aquelas coisas que estão erradas na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para isso. Desejo para você um bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Tchau!